Olá a todos que nos acompanham a nova edição do Momento Político. Hoje um episódio especial. Temos aqui a presença ilustre do nosso amigo de sempre, Francisco Costa. Muito obrigado mais uma vez pela parceria, Francisco. É sempre um prazer, Felipe. Seja bem-vindo. Hoje a presença inédita aqui do repórter Gabriel Neves. Muito obrigado, Gabriel. Oi, Felipe. Obrigado a vocês. Obrigado, Francisco. Um prazer enorme. E, claro, a presença do nosso novo presidente do PSDB estadual, o nosso deputado, amigo Gustavo Seba. Muito obrigado por aceitar nosso convite, por separar um espaço na sua agenda corrida, agora mais do que nunca, né, para falar com a gente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Felipe, Francisco, Gabriel, o convite do hoje. Sempre um prazer poder estar aqui com vocês para bater um papo sobre o Estado, para conversar nos bastidores e até nos atualizar aí do que está acontecendo no Estado. Coisa boa. Eu vou começar com a primeira pergunta, já aproveitando a esteira dessa nova função, né, dentro de um partido aí, o PSDB, que passa por um processo de reestruturação. Assim que o senhor chegou aqui no jornal, a gente já falava, né, sobre essa personalidade jovial que o PSDB tem buscado. E eu gostaria de saber, antes, né, das suas intenções, dos seus objetivos enquanto presidente do PSDB, nesse processo de eleições que se aproxima, saber um pouquinho das movimentações que levaram o senhor a chegar à presidência, né? Ou parece que houve um impasse lá em Goianésia. Se eu puder contar essa história pra gente. Olha, na verdade, o nosso presidente nacional, o ex-governador Marconi Perillo, que é o grande timoneiro do PSDB, né, que construiu o nome que o PSDB hoje tem, uma presença muito forte no interior. A gente falava disso até agora há pouco. O PSDB é um partido que tem presença nos 246 municípios. Tanto presença política, né, com grupos, por mais que no contexto, às vezes, um grupo às vezes mais fortalecido, às vezes mais enfraquecido, faz parte do pleito político nas eleições, mas quanto a presença de legado, de obras, né? Então, o PSDB construiu isso ao longo dos mandatos do ex-governador Marconi e esse legado permanece vivo. E isso mantém, inclusive, né, um grupo forte de políticos por todo o Estado. E eu fui filiado, o único partido da minha vida foi no PSDB, Felipe. Eu me filiei ao PSDB jovem, ainda com 14 anos de idade. Agora eu tô com 20, né? Então tá. Agora com 37 anos de idade, só estive em um só partido pelo terceiro mandato. Então tem uma história no PSDB, mas sempre disse que eu me identifico com projetos, com pessoas, não exatamente com siglas. Eu acho que o PSDB realmente é a cara do que foi feito na gestão do PSDB pelo governador Marconi. E ele me convidou já, inclusive algumas outras vezes ele já havia até me convidado, questionado sobre o interesse, né, de repente até assumir a presidência. Eu sempre falei, olha, governador, eu estou à disposição para somar com o partido. Agora, é claro também que eu sou deputado, eu tenho minhas atividades enquanto deputado, né, das minhas bases, mas eu estou à disposição para somar. E ele me convidou para estar na executiva estadual como vice-presidente, e a gente sabia até daquele contexto que ele deveria ir para a presidência nacional, e acho que foi a decisão mais acertada do PSDB nacional, porque o governador Marconi é um cara que tem relacionamento no Brasil inteiro, que conhece o cenário político do Brasil, talvez como poucas pessoas, pouquíssimas no Brasil tem. Se você chegar aqui começar a discutir qualquer estado aqui das 27 unidades, ele vai te falar os nomes, quem tá, quem é isso, quem é aquilo. Tem relacionamento com todos, e eu acho que ele está conseguindo dar uma repaginada muito boa no partido a nível nacional. E nesse contexto, sabíamos que o doutor Hélio, né, até por estar sem mandato e por ter uma experiência muito grande, né, o doutor Hélio foi inúmeras vezes deputado estadual, foi secretário estadual de saúde, foi prefeito, é um cara que tem um currículo impecável. Presidiu a Alego também. Presidente da Assembleia, exato. Então a gente já sabia e acho que naquele momento o nome ideal, porque até por não estar no mandato, poderia se dedicar integralmente à presidência do partido. E eu fiquei como vice, como segundo vice, já imaginando essa possibilidade para auxiliá-lo, né, conforme fosse necessário. E aí ele teve uma situação pessoal em Goianésia, onde teve realmente aquela situação do presidente, do prefeito, desculpa, que estava no PSDB, saiu, e assim, o doutor Hélio optou por ir cuidar dessas questões pessoais em Goianésia e se afastou do partido. O governador me ligou, me pediu para que, me convidou para que pudesse assumir, se eu estava disposto, e eu falei que estou 100% à disposição, e assumimos comissão aí de continuar um trabalho já iniciado, mas com uma etapa nova, né? Passado o prazo de filiação, agora a gente tem que formatar chapas, e o PSDB é o segundo maior partido no estado com números de filiações, então nós ainda temos muitas chapas para criar de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos em todo o estado dentro dos filiados. Então eu entro nessa missão de fortalecer. E
Já resumindo Goianésia também, o PSDB nós vamos deixar a critério do PSDB municipal. O doutor Hélio tem a questão familiar dele, de ligação com o atual prefeito. O PSDB lá tem quadros para ter uma excelente chapa de vereador, para ter vice-prefeito e para ter prefeito. Vai depender de lá. Pode ser uma composição, pode lançar um nome próprio. O PSDB municipal que vai decidir e nós da estadual vamos acompanhar a decisão local. Eu vou aproveitar que a gente está falando do interior e entrar na sua cidade, Catalão. A gente estava conversando... Minha cidade são as 246, mas minha terra natal é Catalão. Exatamente. A sua cidade do coração, né? Isso é verdade. Deputado, o senhor não vai ser pré-candidato à Prefeitura de Catalão. O senhor chegou a ser ventilado, a gente chegou a conversar algumas vezes, realmente o nome do senhor sempre foi colocado. Como é que fica a participação do PSDB em Catalão neste pleito? Olha, Francisco, eu tive uma decisão, acredito até que muito, muito madura em relação ao recuo de uma possível pré-candidatura. Na verdade, nunca tinha lançado como pré-candidato, mas sempre fui citado, inclusive todas as pesquisas eu parecia até liderando, com 28%, 29%, 30% das intenções de votos das pesquisas que tive acesso. Então, eu acho que é um momento, talvez eu esteja até no meu melhor momento político, na minha cidade, na minha terra natal, que é onde eu cresci, cresci, onde minhas filhas moram, e quero, daqui muitos anos, se Deus quiser, morrer lá. Mas eu sempre falo, Francisco, que eu tenho 2 grandes sonhos assim para Catalão. O primeiro é transformar Catalão numa cidade moderna de verdade, de uma gestão eficiente, da gente evoluir perto do que nós representamos para o Estado. Catalão é o 5º maior PIB de Goiás. Nós perdemos para Goiânia, Anápolis, Aparecida e Rio Verde. Agora, parece-me que Rio Verde passou Aparecida no PIB. E depois vem Catalão. Então, assim, nós não somos a 5ª maior cidade, mas somos o 5º maior PIB. Uma cidade que, estrategicamente, a sua localização geográfica é extremamente privilegiada, que temos grandes riquezas, como a extração mineral, uma baita reserva de nióbio. Então, assim, a indústria, o polo metal mecânico, né, Mitsubishi, John Deere. Então, uma cidade rica, carregada muito, mas que tem vícios políticos muito antigos, arcaicos. Prefeitura, aquele negócio de pão e circo, gasta 3 milhões com um time de futebol e não tem um pronto-socorro de pediatria, sabe? Gasta 5 milhões na praça e tem uma das maiores filas de cirurgias eletivas do Estado. Então, meu sonho principal é mudar isso, fazer uma gestão moderna, acabar com aquela picuinha também de, esse aqui vota do outro lado, então prejudica ele, sabe? Coisas que isso não existe mais. Lá ainda existe. Esse é o primeiro sonho. E o segundo é que eu possa fazer isso eu enquanto prefeito. Tenho essa vontade, é a minha cidade. Porém, o primeiro é de mudar a cidade. Então, essa é a minha prioridade. Eu não tenho vaidade. Então, eu conversei muito com o Helder Galdino, que é um pecuarista, disputou a eleição passada, inclusive, comigo. É um cara do setor privado, que entende muito de gestão do setor privado, mas entende também, está preparado para a gestão pública. É um cara que cresceu, saiu de uma... Ele não teve uma vida, ganhou herança, saiu pobre e cresceu na vida e hoje é um empresário muito bem sucedido, um dos maiores pecuaristas do estado de Goiás. E o Helder, quando a gente conversou, eu entendi que o ideal dele era exatamente o mesmo que o meu. As ideias eram exatamente as mesmas. E nós chegamos num consenso seguinte, falei, Helder, você tem a mesma vontade que eu posso te apoiar. E ele falou, eu posso te apoiar, Gustavo, não tem problema não. Vamos fazer uma composição, vamos mudar essa cidade de verdade. Só que hoje eu estou no mandato de deputado, Francisco. Eu fui eleito para ser deputado. E claro que até entendo que as pessoas não teriam dificuldade, as minhas bases eleitorais de outras cidades não teriam dificuldade até de aceitar uma candidatura minha lá. Mas eu entendi que eu preciso cumprir o meu mandato e, ao mesmo tempo, se eu vir o prefeito, eu e o Helder estaríamos trabalhando junto numa prefeitura para melhorar a cidade. Sim. Se ele vira prefeito, eu enquanto deputado e ele enquanto prefeito, a gente tem uma força muito maior. Porque hoje eu tenho uma grande dificuldade, Francisco, para levar recurso para Catalão, eu só consigo através de entidade. Porque o prefeito é tão arcaico que nem aceitar a ajuda de outros deputados que não sejam aliados dele, ele não aceita. Já cansei de falar em rádio, tu quando tem entrevista. Nós estamos com um problema de água lá, que falta água na cidade inteira o tempo todo. Não tem, o prefeito joga a culpa na energia. Essa é equatorial, não sei o quê. Quanto que custa para comprar gerador? Parece que 3 milhões e meio, um negócio assim, 4 que seja. Ele gasta 3 milhões num time de futebol, não tem coragem de comprar um gerador. Eu fui na rádio e falei, prefeito, faz o seguinte, eu ponho metade do valor de emenda do gerador, o seu deputado coloca outra metade. Vamos resolver o problema juntos? Não aceita nunca.
Então, assim, nós precisamos de um prefeito que não interessa quem vai ajudar a cidade, tem que estar aberto. Mas o PSDB vai participar da chapa? Com certeza. Nesse contexto, vamos caminhar com o Helder, vamos vencer as eleições, tem dúvida nenhuma. Eu tinha até um percentual acima do próprio Helder, mas a perspectiva de crescimento do Helder é muito grande. É um cara que, à medida que as pessoas conhecem ele, votam mais nele. Então ele vai ganhar a eleição. O PSDB vai participar dentro da chapa majoritária na indicação da vice-prefeita, que é a Marília Seba, que é minha irmã, que é uma pessoa fantástica, que está tendo uma aceitação surreal na cidade, que não é um personagem político, ela é realmente, ela representa a mulher goiana. Ela é mãe de 2 filhas, em tempo integral, cuidando de menino pequeno, ela é empresária, ela é veterinária, ela toca a fazenda, ela comanda a equipe, ela vive num mundo que é muito machista, né? Você pega o mundo do agronegócio, né? E ela enfrenta isso no dia a dia e vai lá e comanda. Ela tem vários funcionários, quase todos homens, e ela toca aquilo, funciona, passa ultrassom, ela ajuda em causas sociais, ela trabalha na igreja, tem a filha dela dança Congo na cidade. Então, acho que ela representa muito bem a mulher goiana. E Catalão, Francisco, tem mais de 25 anos que não tem uma mulher na disputa para prefeito ou vice-prefeito, na chapa majoritária. E é a maioria do eleitorado, né? As mulheres são a maioria do eleitorado. 25 anos nós não temos uma mulher numa chapa. Então eu acho que de 17 cadeiras de vereador, nós temos uma vereadora e 16 homens. Então o PSDB sempre teve também essa preocupação de tentar ter uma candidatura maior de mulheres, de inserir a participação maior das mulheres. Então o PSDB vai participar indicando uma mulher e uma mulher competente para o cargo. Inclusive, nessa seara, desculpa te interromper, Gabriel, só para aproveitar esse gancho aqui da participação feminina, né? O PSDB municipal é comandado pela Ava Santiago, né, um expoente da política goianiense, que chegou a declarar lá atrás que nessas eleições de 2024 o PSDB seria o único partido que conseguiria formar aí, chegar a 50% de candidaturas. Esse projeto ainda está de pé? Vocês estão caminhando a passos largos para atingir essa estatística ou vai ser difícil? Seria 50-50, né? 50-50. A proposta, na verdade, assim, a vereadora Ava trouxe essa ideia, essa sugestão fantástica. E se a gente for pegar, como eu disse, pela proporção de eleitores, na verdade as mulheres são até um pouco a mais do que 50. Exatamente. Né? Elas são a maioria. E o PSDB ele tem dado fomento para que a gente tenha uma maior quantidade de mulheres. É difícil você precisar exatamente se nós vamos seguir a risca 50-50, porque até a eleição a gente sabe que muda muita coisa. E no processo de formatação de chapas, tem muita gente que o cara olha, não, essa chapa aqui, eu queria ficar aqui. Eu me identifico com os ideais dessa sigla partidária. Porém, é uma chapa que eu acho que eu não tenho chance. Então, às vezes o cara vai para uma chapa que eu particularmente acho que isso também... a gente precisava mudar isso. Eu acho que tem que aprovar a distritão, o cara vai eleita pela quantidade de voto e ponto. Porque aí você pode escolher o seu partido. O cara se identifica com um partido de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo. Pronto, esse é meu partido. Eu gosto dessa ideologia. Hoje você vê um cara que às vezes tem uma ideologia de esquerda, mas falou, opa, eu tenho chance do que da direita, vai para da direita. Então isso tudo acaba interferindo. Agora o PSDB tem dado condições para as mulheres para que elas tenham um respaldo do partido até maior, como forma de incentivo para candidaturas delas, e acredito que nós vamos chegar próximo disso. Não sei se nós vamos atingir exatamente 50%, porque, como eu falei, daqui até as convenções ainda vai ter muita mexida, né? Mas a ideia é que a gente consiga ter o máximo, e nós vamos passar do mínimo, né? Dos 30% mínimo de variação de gênero, né? Que se você tiver 70% só de mulheres também, você tem que ter pelo menos 30% de homens, digamos assim. Então, não é 30% de mulheres, é 30% de variação de outro gênero. Sim. O PSDB vai passar com folga desses 30%. Eu vou aproveitar, Gabriel, te interromper, porque nós estamos falando de Goiânia. Tadinho do Gabriel. Eu ia fazer uma pergunta sobre Goiânia. Então vamos deixar. Então vamos ceder a vez para ele. Vai lá, Gabriel. Deputado, é o seguinte, a gente tem acompanhado esse movimento de reestruturação do partido. Hoje está à frente o senhor agora como presidente estadual, a Ava Santiago, presidente metropolitana, e o pré-candidato de vocês para a Prefeitura de Goiânia vai ser Matheus Ribeiro. Eu queria fazer 2 perguntas em uma. A primeira como que está essa negociação para, por exemplo, a vice do Matheus Ribeiro aqui em Goiânia? E a segunda pergunta que eu quero emendar é a seguinte: o senhor acha que essa renovação que o partido tem feito, colocando pessoas mais jovens à frente, como realmente assim a estampa do partido, o senhor acha que isso realmente pode levar o PSDB a galgar, digamos assim, aquilo que ele já foi no protagonismo passado? Protagonismo.
Como é que o senhor vê isso? Eu vou emendar também. E a pergunta do Chico. Qual que é a expectativa de crescimento hoje do Matheus Ribeiro? O Matheus Ribeiro teve essa candidatura a deputado federal, foi muito bem votado, mas ele não é uma figura extremamente conhecida no meio político, especialmente em Goiânia, que ele vai disputar esse cargo. Ele tem uma perspectiva de crescer e colar nos líderes? E deixa eu só complementar, não é pergunta, mas só um 4 comentário. perguntas e uma, deputado. Ainda há aquela expectativa de atender o perfil do eleitorado que o goianiense busca, né? Que é alguém com experiência de gestão, fala-se muito disso nos bastidores. O Matheus Ribeiro é uma liderança jovem, como ele falou, e não tem, né, vamos dizer assim, a experiência de outros líderes que estão aí. Como é que vai ser para superar esse desafio? Olha, eu acho que o Matheus é um quadro extremamente preparado para fazer gestão. Eu confesso que até eu, quando conheci o Matheus alguns anos atrás, até eu me surpreendi muito. Porque eu acho que o Francisco, na pergunta dele, resumiu bem o maior desafio nosso. O maior desafio nosso é dar voz para o Matheus, para que as pessoas escutem ele, dar oportunidade para o Matheus. Inclusive, quero pedir a vocês que deem a oportunidade, convide ele para estar aqui, Claro. trazendo uma entrevista, porque quem conversa com o Matheus entende o preparo que ele tem. Porque às vezes você olha e fala, mas é um cara novo, não ocupou um cargo público. O Matheus conviveu com as maiores dificuldades de toda a população ao longo da vida inteira dele na carreira jornalística. O cara que chegou a apresentar o Jornal Nacional, amigo, tem, evidentemente, uma qualidade como jornalista muito grande, mas é um cara que tem sensibilidade. Porque vocês sabem disso mais do que ninguém. Você, enquanto jornalista, você está vendo a dificuldade da população, você está vendo o maior gargalo que a população tem, você está vendo aquilo que faz as pessoas sofrerem e, às vezes, até te indigna, né? Quantas vezes a gente já viu jornalistas até indignado com uma situação que a responsabilidade é do poder público de resolver. Então, eu acho que um cara que conhece o problema da população, um cara que tem disposição da juventude, um cara que se preparou tecnicamente. Matheus fez vários cursos de gestão, é um cara, por isso que eu falo, quem conversa com o Matheus, vê que você não está conversando com qualquer um. Se você debater com ele números, se você debater com ele estatísticas da cidade, se você debater políticas públicas e o resultado delas em estudos de outras cidades, ele se qualificou muito para isso. O grande desafio é exatamente torná-lo conhecido. E por que nós estamos na linha correta? Porque o Matheus hoje é o candidato que mais cresceu em todas as pesquisas. Se a gente pegar a própria pesquisa última que saiu do Mais Goiás, os 3 primeiros candidatos, o Gayer, que é um cara que eu, inclusive, gosto, admiro pra caramba, a Adriana, que é candidata do PT, o Vanderlan, eles têm mantido na mesma média de percentual. Não evoluíram. Um empate técnico ali na margem dos 18%. Exato. Aí depois vem o Bruno Peixoto também, que é um quadro extremamente qualificado, mas que foi rifado pelo governador, com 8%, e aí já vem o Matheus com 6,9%, quase 7%. Então ele vem num ascendente muito grande. Né? O Bruno, infelizmente... Que representa... O Bruno tem esse perfil da juventude, né? Então Sim. é até interessante, Sim. essa juventude vai precisar migrar para algum lugar. Exato. Né? Então... O Matheus e o Bruno não sendo candidato, né, por uma questão, repito, por uma decisão pessoal do governador Ronaldo Caiado, que foi para mim a maior traição política que eu já vi na história de Goiânia, foi essa. O Matheus se insere nesse processo muito forte. Então ele vai chegar bem. Agora, o desafio e a estratégia, Gabriel, é exatamente... dar voz ao Matheus, para que as pessoas escutem, para que elas tenham oportunidade de conversar, de dialogar, de entender o preparo dele. Porque ele já traz a renovação pela idade, pela disposição, a juventude. Ele carrega uma bagagem também que aí entra na questão do PSDB, que você me perguntou também, da roupagem nova. Nós, na verdade, igual eu falei, eu acredito que ainda estou um pouco jovem ainda, não estou tão já com desgastado. Certeza, eu sou um ano mais velho que você. Nós estamos jovens ainda. Então pronto, me ajuda, Francisco. Acho que ainda estou jovem ainda, mas eu tenho experiência de 3 mandatos, tenho buscado me qualificar, e eu acho que é uma coisa que a nova geração da política tem que tentar fazer, é se qualificar profissionalmente. Eu fiz mestrado também em gestão pública, para a gente poder conseguir conciliar o técnico com o político. Só que o PSDB tem uma característica de... Nós não estamos renovando só, trazendo nomes novos. Nós temos um legado de pessoas experientes. Nós temos um cara como o Marconi, que com 61 anos de idade, amigo, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi governador 4 vezes, foi senador da República. Pô, experiência de um cara desse, quem tem no Brasil um currículo desse? O PSDB de Goiás tem. Você não acha no Brasil um cara com um currículo desse, não. Nós temos nomes de experiência. Meu pai, por exemplo, foi 4 vezes deputado, foi presidente da Assembleia 3 vezes, foi prefeito. Claro que nos orienta.
Todos tiveram seus erros e acertos. E nós, de uma geração nova, também vamos ter os erros e acertos. Só que a gente tenta conciliar a experiência desses quadros e o legado que nós temos do PSDB com a disposição da juventude. E é a fórmula que vai fazer o PSDB voltar ao protagonismo, é o que vai fazer o Matheus se tornar conhecido, crescer, mostrar que está preparado e a gente poder, 2024, formatar bases sólidas em todo o Estado. Para 2026, o PSDB voltar ao protagonismo, vamos ter candidato a governador e vamos vencer as eleições de governo. Deputado, mas assim, desculpa só interromper o senhor nessa sua explanação, mas há 2 semanas atrás eu tive no encontro estadual do PSDB aqui em Goiás. E a sensação que muitas vezes a gente tem é que o PSDB está dialogando, em certo sentido, com a própria claque. Porque o tom do que o Marconi, o ex-governador Marconi Perillo, com que ele falou, né, sobre o PSDB é sempre calcado nesse legado, nas obras que foram feitas. O senhor acha realmente que esse é o único argumento que vai convencer, por exemplo, uma juventude de eleitores a migrarem o voto para o Matheus Ribeiro aqui em Goiânia? Gabriel, eu acho que assim, são situações, não são distintas, mas uma coisa é a gente falar da eleição de Goiânia, outra coisa é a gente falar do projeto PSDB do Estado. Por que é importante você mostrar o legado? Porque as pessoas têm que ter comparação. Eu vou te dar um exemplo. Da nossa geração, Francisco, para trás, antes do Caiado, quando o Marconi encerrou o governo, você lembrava da gestão de outro governador? Não. A nossa geração não conheceu. Eu Nem não o sei o Marguito, que nem foi. o Íris como Eu não sei o que foi a gestão deles. Eu não vivi aquilo. A gente conhece Então o Marconi historicamente começou com a ser pesquisa, comparado. né? E a gente que ainda tem interesse por política, Sim. quem não tem o menor conhecimento. Então o Marconi começou a ser comparado com ele mesmo. Cara, no primeiro mandato o cara criou o Bolsa Universitária, o cara criou o Renda Cidadã, né? No outro o que ele fez? Então, chegou um ciclo onde as pessoas não tinham uma de comparação, entrou Caiado. Importante você mostrar esse legado, porque agora você tem a forma de comparar. Aí você pega, por exemplo, Catalão, que nós estávamos falando. E aí eu levo para a pessoa e falo, o que o Caiado construiu em Catalão no segundo mandato dele? Nada. Não tem uma obra. Não tem, uma escola nova. Não. Transformou uma escola em colégio militar. Bacana. Não construiu uma obra nova. Não tem. Aí você vai falar do Marconi. É importante falar. Tem um centro cultural que foi criado, tem a reforma do ginásio, tem biblioteca anfiteatro da UFG, tem rodovia assim, assado, tem a ponte que liga Davinópolis. Então você tem o que mostrar para você poder comparar. Isso é importante. Porque o discurso do governo atual se resume a minha polícia é boa demais e tal. E realmente é a melhor polícia do Brasil. Mas pela competência deles. Porque o governo não paga uma database, não dá um aumento, não faz concurso novo. Então é importante você mostrar esse legado a nível de Estado, porque as pessoas precisam ter essa comparação. Porque 2026 ele vai comparar, fala, tem 8 anos do Caiado. Primeiro mandato, eu acho que não dá um crédito, espera, porque o discurso do Caiado era de terra arrasada. Mas qual que é a desculpa agora? Tem a taxa do agro, tem dinheiro pra caramba em caixa. Por que não tem obra, gente? Mudar hospital de nome não é obra. Mas quando construiu o GOL, construiu o CRER, construiu um monte de hospital. Qual hospital o Caiado construiu? Nenhum. Ele pegou o hospital do servidor público de Páscoa que o Marconi construiu e virou hospital da criança. Mas não tem um hospital novo. Então é importante falar do legado, porque as pessoas têm que ter... Porque senão você não perde a comparação. Você só tem jeito de comparar e falar, Gabriel é um excelente jornalista. Tá, se você só conheceu o Gabriel... Pode achar ele muito bom e pode achar ele ruim também, mas de repente você comparou com o outro e falou, rapaz, ele é bom mesmo. Ou fala, o Gabriel não é tão... Entendeu? Assim, tô dando um exemplo. E assim comigo, como médico, você só conheceu um médico, então é importante falar disso. Agora, Goiânia, evidentemente que é um pouco diferente a estratégia, porque, claro, existe o legado do Marconi em Goiânia, mas nós temos hoje uma dificuldade, né? A população goianiense anseia muito por uma gestão nova. A gente tem visto isso em pesquisas, né? Por alguma coisa diferente do que está sendo feita. Existem muitas críticas à atual gestão. Então, acho que o Matheus ele traz esse discurso da renovação, ele traz para o debate, né, o diálogo de políticas públicas que venham de interesse, né, o que a população tem buscado. Agora, essa questão do legado do PSDB é preciso ser discutido também. Então você tem que tentar conciliar. E aí que você falou, a fórmula é ficar relembrando. Eu acho que sim, é importante ter a comparação do que foi feito no passado para mostrar que é possível fazer, mas ao mesmo tempo você tem que ter quadros novos. Então essa a fórmula. O Matheus é um cara novo, tem preparo, temos outros nomes. Os deputados estaduais, o Dr. Zé Machado. O Dr. Zé Machado é novo também, primeira vez como deputado, um médico também extremamente qualificado. Então você pega até pelo perfil dos parlamentares. Eu, apesar de estar no terceiro mandato, como eu disse, acho que ainda sou de uma geração mais nova da política. Então o PSDB tem investido nisso. E isso
vai dar com certeza um fruto num planejamento curto, médio, mas a longo prazo muito grande para voltarmos ao protagonismo. Gustavo, eu vou... Só uma dúvida, vai sair de Goiânia ou não? Não, vou manter em Goiânia. Ah, tá, que eu também tenho uma para Goiânia ainda. Mas é porque eu quero vai lá. entrar na questão do Bruno, que você citou brevemente na resposta anterior. O Bruno, ele era um consenso de apoio entre os deputados, mesmo da base e da oposição? Eu pergunto isso porque o próprio Bruno, que, como o senhor disse, ele tinha o interesse de ser pré-candidato, não pôde ser candidato da base, ele tem apoiado nomes que não são da base do governador. Ele vai apoiar, por exemplo, o Antônio Gomide em Anápolis. E dentro da Assembleia, o Bruno seria uma unanimidade entre os deputados, mesmo ele sendo candidato a governador, apoiariam ele? Candidato a governador? Não, candidato a prefeito. Olha, o Bruno hoje, com certeza, ele tem um respeito, ele tem admiração dos 40 deputados. O Bruno tem feito uma gestão na Assembleia que tem marcado história, tem aproximado a população da Assembleia, tem aberto a casa para todos, tem democratizado muito a Assembleia. Isso é muito bacana, porque isso valoriza o trabalho de todos nós. E ele não tem, em momento algum, tolhido o direito da oposição ou da base de exercer as suas prerrogativas. Eu sou oposição ao governo. Em momento algum me senti escanteado de exercer meu papel de cobrar, de convocar, de fiscalizar o governo. Isso é fundamental. Então o Bruno, acho que ele conseguiu construir uma relação com os 40 e principalmente com a sociedade de respeito em relação à casa. Então ele, como pré-candidato a prefeito, quando estava, ele com certeza ele traria o apoio maciço da casa, o apoio de deputados da base, da oposição. Ele conseguiria sim trazer uma unidade muito grande. Claro que não uma unanimidade, mas uma unidade muito grande dentro da casa. E entendo eu também que era um quadro extremamente qualificado. Haja visto o que ele tem feito na Assembleia. É um cara que já tem 4 mandatos de deputado, 4 ou 5 deputados estadual, esteve na oposição, depois na base, hoje, né, ocupa aí o cargo de presidente da Assembleia, foi líder do governo 4 anos. Então, extremamente preparado para isso. É um grande gestor. Com certeza seria um grande prefeito também. Mas foi traído pelo governador Ronaldo Caiado, que é um cara que não aguenta ver liderança nova crescer. Essa é a verdade. Por que não o Bruno? Qual o problema do Bruno? Nenhum. O problema não é do Bruno, o problema é do governador, que não gosta de liderança nova, que não gosta de ver um cara novo, mesmo sendo da base dele. Rapaz, um cara mais leal ao governador que o Bruno, eu acho que eu nunca vi. E ainda assim, mesmo sendo apunhalado pelas costas, continua ajudando o governo, à disposição do governo. É um cara que tem os seus princípios e se mantém aos próprios princípios. Então, eu admiro isso muito do Bruno. Agora, não é segredo de ninguém. A população, o Bruno era um cara que teria condição de disputa, que mesmo anunciando que não é candidato, continua pontuando bem nas pesquisas. Acabamos de falar no Mais Goiás, ele com 8%, mesmo já tendo recuado a candidatura. Então, é um cara que teria condições de estar na disputa. E para o Caiado serviu qualquer um menos ele. Foi Jânio, foi fulano, foi não sei o quê. Buscou uns 20 candidatos que não emplacavam. Mas não serviu o Bruno. Por quê? Não sei. Eu acho que não tem outra explicação. Não gosta de nomes novos. Acho que talvez ele se sinta ameaçado, né, pelo que o Bruno pode representar. Mas isso é uma política muito arcaica, muito velha. Eu acho que o governador, o mínimo que tinha que ter feito é dado o direito do Bruno. Falar, o senhor quer disputar? Então vamos discutir, vamos, né, participar desse processo. Se for seu nome, vai ser. Né? Mas, infelizmente, o governador não tem essa visão. Agora, o Bruno teria muita facilidade de apoio de deputados dentro da casa. Deputado, o Gabriel citou ali um termo que eu achei legal do PSDB falar para a própria claque, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso também, do ponto de vista de composições, né? Passado esse ato aí, esse momento de filiações partidárias, agora os partidos já começam a se movimentar pensando em composições para as eleições de 2024. E eu queria saber do senhor o seguinte, agora então como presidente estadual do partido, a pergunta de fato lhe cabe. O que o PSDB vai fazer para trazer ou para tentar atrair siglas para o seu projeto? Ou dentro do cenário que se tem hoje, onde ali a base governista acumula uma grande quantidade de partidos, ali já se falando também na candidatura da Adriana, que tem uma construção mais esquerdista, então já existem outras siglas significativas com ela. Então, assim, tem espaço para o PSDB buscar alianças político-partidárias ou não? Com certeza. O processo político
eleitoral ele é feito de alianças, de composições. O PSDB, não só o PSDB, mas todos os partidos, eles vivem etapas conforme o cronograma eleitoral vai acontecendo. Nós acabamos de passar a etapa do prazo final de filiação, de janela partidária, de movimentação em relação às chapas de vereador. E esse é um trabalho individual de cada partido. Cada partido vai montar sua chapa. Isso não passa por nenhum tipo de composição partidária, mas e sim de composição de nomes. Vencida essa etapa, como vencemos, agora a gente começa a etapa de, dentro dos filiados também, de formatar nomes no Estado. E especificamente em Goiânia, a gente começa um diálogo no sentido de quem será o vice ou a vice, pré-candidato a vice-prefeito ou vice-prefeita. E claro que isso passa por diálogo com outros partidos, isso passa com diálogo dentro da própria sigla, que também, evidentemente, tem nomes qualificados, caso opte por sair uma chapa puro sangue, por assim dizer, mas o PSDB é um partido aberto ao diálogo, à discussão, sempre foi, tem as suas ideologias, é um partido de centro-direita que sempre fez oposição ao PT, porém, como eu disse, nós estamos discutindo Goiânia e nós vamos discutir uma possível candidatura de vice-prefeito para o Matheus, que é a definição nossa de candidato a prefeito, e vamos ver o que tem de partido. Mais importante do que partidos, Felipe, eu acho que é o nome. É importante, claro, o partido, porque a gente fala de tempo de televisão e tal, que se envolve, mas o PSDB não está buscando só o tempo de televisão, nós estamos buscando um quadro qualificado. Um quadro que amanhã vai ajudar na gestão. Porque não é só ganhar a eleição, você tem que ter alguém que está preparado para assumir. Você não pode pegar um nome simplesmente porque esse nome aqui é bom porque traz um tempo de partido, traz algum benefício para a campanha, mas e depois? É importante ter. Né? E nós temos visto isso, inclusive, em Goiânia, né? Onde uma eleição do Maguito, depois, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, né? O vice foi quem assumiu. Então, nós temos que ter também uma pré-candidatura para se tornar depois uma candidatura a vice sólida, bem definida, com um nome também que esteja bem preparado. E essa discussão passa por nomes de outras siglas, passa por nomes que às vezes nem são tanto do ramo político. O PSDB tem conversado também com lideranças novas que estão filiadas, mas que vêm do setor privado, que eu acho que podem contribuir bastante também. Isso vai ser construído até as convenções, que é em agosto. E sendo um pouquinho mais específico... tem o Cidadania, que é federado. Exatamente. Mas aí tá amarrado, né? Vamos dizer assim, já vem de uma amarração. Sim. Mas tem alguma sigla que o senhor destacaria, assim, como um expoente dentro desse hall de conversas que o PSDB tem firmado? Não, acho que agora nós ainda não temos como apontar uma sigla específica, porque, igual eu falei, nós estamos buscando nomes, né, para depois ver esses nomes, aonde eles estão encaixados, em quais siglas eles estão encaixados. Eu tô Contemplado? Eu vou encaminhar, então, a última pergunta, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho. O senhor falou sobre as expectativas do partido, sobre a atuação do Matheus, né, sobre tantos assuntos, né, política de Catalão, mas eu queria que o senhor falasse, para a gente finalizar, sobre a sua atuação na Assembleia Legislativa também, né? Foi um deputado muito bem votado, né? Está representando aí, como o Chico falou, Catalão, mas em paralelo os 246 municípios do estado, não só Catalão. E eu queria que o senhor pudesse dizer o que o senhor destacaria aí desse período de mandato que o senhor tem, né? E atuando, vale lembrar, como oposição ao governo, que torna o processo ainda mais dificultoso, eu acredito. O que o senhor destacaria que durante esse tempo o senhor fez de melhor para o estado de Goiás e o que te orgulha de estar durante esses 2 mandatos na Assembleia Legislativa? Olha, Felipe, eu acho que é uma pergunta interessante do que me orgulha. Eu tenho muito orgulho até eu não vou falar profissão, porque eu não acho que política seja exatamente profissão, mas eu acho que da minha missão enquanto detentor de cargo público. Ao longo de 3 mandatos, eu entrei ainda muito novo, fui eleito a primeira vez com 27 anos de idade. Então, estou completando agora 10 anos de mandato de deputado estadual, 3º mandato. Sei que sou extremamente grato à população goiana por isso, porque não é uma coisa fácil, né, de se conseguir, mas entendo que isso mostra que a gente está no rumo certo, que a gente tem conseguido atingir os nossos objetivos, que a gente tem conseguido crescer, expandir o nosso trabalho. Mas eu tenho na vida pública, Felipe, uma missão muito parecida com o que eu tenho na minha profissão de formação, que é a medicina. Na medicina, a minha missão é salvar vidas, né? Cuidar das pessoas. Sempre você vai salvar vida? O médico sempre salva vidas? Às vezes não. Né? Aí depende mais do lado de cima. Né? Quando não possível salvar vidas, a nossa missão é pelo menos diminuir o sofrimento das pessoas. É isso que eu tenho que fazer enquanto médico. Diminuir o sofrimento das pessoas, tirar a dor das pessoas, tentar sempre curar, salvar.
mas quando não possível, amenizar o sofrimento. E essa é a minha missão enquanto deputado. É resolver os problemas dos municípios, do Estado, das famílias. Quando não possível resolver, diminuir o sofrimento das pessoas. Então eu acho que isso é a minha principal missão e é o que eu tenho levado. Estou presidente da Comissão de Saúde já, acho que pela 4ª vez, fazendo inúmeras audiências, trazendo debates, buscando diagnosticar gargalos da saúde, mas ao mesmo tempo propor alternativas. Nós vamos ter, por exemplo, uma audiência agora em relação à dengue, que está esse surto. Nós estamos trazendo uma proposta para apresentar para o governo, para os prefeitos, de trazer o que tem de mais moderno na agricultura hoje do Estado para o combate à dengue, ao Aedes aegypti. A pulverização com uso de drone, a gente já usa isso nas lavouras. Por que nós não podemos usar isso no combate ao vetor da dengue? Então a gente aponta o problema, mas a gente tenta trazer também não só o diagnóstico, mas o tratamento. Então tenho feito isso na comissão. Nós temos conseguido direcionar recursos importantes. Recentemente inaugurei um hospital em Cumari, onde eu tive a importância de colocar mais de 1/3 do valor de um hospital novo. Tem nada mais gratificante para mim do que chegar na inauguração dessa e ver um hospital moderno como pouquíssimos hospitais privados têm para atender as pessoas. Isso que vale a pena. É você levar um recurso para uma cidade que precisa, é você conseguir atender uma demanda, é você ver o resultado do seu trabalho melhorando a qualidade de vida das pessoas, diminuindo o sofrimento das pessoas. Então eu acho que isso se engloba em todas as áreas. Agora, é claro que eu tenho uma atuação muito maior na saúde, até por entender que é a prioridade da minha casa. Tem que ser a prioridade no poder público. E tenho certeza que na casa de vocês não é diferente. Alguém aqui é pai já? Francisco. Você tem quantos filhos? Eu tenho uma filha de 7. Se sua filha estiver doente, você tem alguma preocupação no mundo para resolver? Ou você vai querer resolver o problema da sua filha? O problema da minha filha. Você larga seu trabalho, você larga de fazer o que você... Eu tive 2 filhas que nasceram prematuras, ficaram na UTI, tivemos que ir para São Paulo 4 meses. Rapaz, você fala assim, eu dou até minha vida se for preciso. Sim. Então, se a prioridade para sua casa, o que você tem de mais precioso é a sua família. Se a prioridade para sua filha é a saúde dela, a educação dela, o bem-estar dela, se você for um gestor público, por que essa não vai ser a sua prioridade com o filho dos outros? Exatamente. Por que a sua prioridade vai ser um time de futebol? Vai ser uma praça? Vai fazer um show bonito para dar gente pensando em eleição? Se na sua casa a sua prioridade não é essa. Então, o meu mandato é focado nisso. O que é prioridade da minha casa? Então, eu quero trazer isso para o meu mandato. É saúde. É quando eu tive dengue, por exemplo, eu pude ir num hospital particular para receber uma medicação. Por quê? Porque aí eu sei que o tempo de demora para eu ser atendido ia ser menor, que a qualidade do atendimento poderia ser melhor. Por que a gente não quer isso para o poder público? Então, essa é a minha missão. E é isso que vale a pena, respondendo, concluindo, Felipe, a sua pergunta, é isso que vale a pena para mim na vida pública. É conseguir levar aquilo que eu entendo que é o melhor para a população, que é o que eu quero de melhor para mim, eu quero para a população, e quando eu consigo fazer essa entrega, quando eu consigo dar uma assistência de saúde adequada, quando eu consigo criar um projeto de lei que cria um colégio militar, como eu criei 4 no estado, é quando eu consigo levar uma reforma, quando eu consigo levar, por exemplo, uma escola que recentemente nós reformamos em Anhanguera, eu fui lá, as cadeiras todas descascando, os meninos reclamavam que beliscava a perna dos meninos, coitados, que não tinha ar-condicionado, e a gente chega lá e reformou a escola inteira, compramos carteira nova, colocamos ar-condicionado na sala, fizemos um refeitório novo, o banheiro era uma coisa triste. Hoje é um banheiro, sabe, digno, que eu falo, rapaz, eu queria que minhas filhas estudassem num lugar desse. E eu entreguei isso, como vários, estou dando poucos exemplos. Isso é o que vale a pena. E eu acho que com certeza deve ser isso que a população tem reconhecido, porque a gente tem conseguido lograr isso nessas missões. Então, para mim, a política vale a pena quando eu consigo fazer isso. Deputado, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo. Meninos, obrigado mais uma vez. Francisco Costa, Gabriel Neves. Obrigado mais uma vez por separar esse espaço na sua agenda. Sabemos da correria agora, então, mais do que nunca, né? Período eleitoral cada vez mais próximo. Obrigado mais uma vez. O grupo hoje agradece e as portas estarão abertas para que o senhor volte mais vezes para falar sobre a boa política. Olha, eu que agradeço toda a equipe do grupo hoje, a você, Felipe, Francisco, Gabriel, muito obrigado. Estou sempre à disposição. Não falar convidado, não. Sempre que convocado, vocês podem me chamar, que eu estou aqui pronto para trazer esclarecimentos. Obrigado ao senhor, obrigado aos nossos colegas e a quem nos acompanhou aqui no YouTube. Lembrando que amanhã teremos uma reportagem completa desse bate-papo no Jornal Impresso, portanto, acompanhem. Obrigado a todos mais uma vez e até o nosso próximo encontro aqui no Momento Político. Até mais. Até mais. Valeu.